A solidariedade é uma virtude ou é uma obrigação moral? Tanto nossa como indivíduos, como também da igreja. Nós vamos falar sobre esse tema hoje no programa Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Rádio Sara Brasil FM de São Paulo e também no nosso canal do YouTube. Você que está aí pelo YouTube, já se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí com todo mundo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre esse tema, solidariedade, né? Sobre o papel social da igreja. E eu já quero começar com a pergunta que eu fiz aqui na abertura. Solidariedade, ajudar o próximo, ajudar os mais necessitados, é uma virtude da igreja, é uma virtude nossa como indivíduos, ou é uma obrigação? Polêmico isso aí, hein? Eu acho que é uma obrigação, dos três. Eu acho que é uma obrigação, quando você vê uma pessoa em necessidade, eu acho que, pelo menos, fico assim, às vezes eu fico com uma pena da pessoa, dó de ver a pessoa naquela condição. Você sente, você se compadece daquela pessoa. Então, muitas vezes, a gente acha que você se sente na obrigação de ajudar aquela pessoa. Em contrapartida, eu acho que a igreja também tem que ter um papel muito importante nesse sentido, porque a igreja ela vive nesse âmbito todo, mas tudo que a gente tem visto, né, e vivenciado nos últimos tempos, a igreja tem que estar presente nessa área. E a outra questão, como você falou, qual que foi a terceira? Se é foi duas, uma virtude, né? Se é obrigação, né? Ou virtude. Não, e eu acho que também, como falei, acho que está ligado, está dentro da gente. Porque, pelo menos, assim, não sei todas as pessoas, mas eu, quando vejo assim, eu fico querendo ajudar. Só que assim, a gente já passou tanta frustração com essas questões, que hoje você não sabe se a pessoa realmente ela está necessitada ou se ela está ali, né, como um aproveitador. Né, vou ficar aqui para ver se alguém se solidariza comigo. Eu acho que essa é uma questão legal para a gente debater daqui a pouco, é que está um pouco difícil ajudar hoje em dia. Porque você não sabe se a pessoa realmente está necessitada ou se ela vai pegar... Se virou um negócio, né? Eu lembro que uma vez o rapaz pediu comida, disse que estava com fome, aí eu tinha uma lanchonete bem em frente, eu fui lá, comprei um pedaço de pizza para ele, que era o que tinha lá, que dava para comer. Aí eu comprei, o cara pegou a pizza e saiu rápido. Aí o rapaz da loja falou, esse cara, toda hora ele vem aqui, pede comida, ele vai lá e troca a pizza por droga. E troca um pedaço de pizza por droga. Ele troca. Ele leva o pedaço de pizza e pega droga. Então, assim, a gente tem, às vezes, essa dificuldade de conseguir ajudar por causa dessa questão, mas eu acredito que é uma obrigação. A gente não pode fugir disso, né? Tem até um provérbio 28, 27, que diz assim, quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. Então, tem várias formas de você poder ajudar, tem várias maneiras de você poder ajudar. Então, se essa maneira de pegar a pessoa aleatória ali na rua, que te pediu, você não conhece, você não sabe... Tudo bem, você não quer? Ótimo, mas você pode ajudar uma instituição que faz um trabalho legal, né? Você pode... A nossa igreja tem o Parceiros de Deus, que faz uma obra social maravilhosa. Então, tem formas, né? Não dá para dar uma desculpa, não vou ajudar, porque uma vez eu ajudei. E eu lembro quando eu era criança, chegou uma pessoa lá em casa pedindo, minha mãe pegou o que tinha lá, pegou uma lata de óleo, um pacote de feijão, um pacote de sal, um pacote de macarrão e deu à pessoa. Aí eu fui lá na venda que tinha lá perto de casa. Quando eu cheguei na venda, estava em cima do balcão lá, as mesmas coisas que minha mãe tinha dado. Aí eu perguntei para o dono da venda, falei, mas o que aconteceu? Minha mãe acabou de dar isso. Ela veio aqui e trocou por uma garrafa de pinga. Eu falei, e você trocou, cara? Como é que você faz isso? Você sabia que isso aí ela pegou de doação? Ela chegou pedindo aqui, eu troquei. Então, assim, é difícil, né? Às vezes é complicado, né? A gente tem essa questão. Às vezes a gente não sabe como ajudar,
E realmente é complicado, né? Mas a igreja, ela sempre tem uma maneira de organizar isso, né? É também um papel da igreja. Porque quando a gente está cheio de Deus, é natural que a gente olhe para o próximo com muita empatia. Eu acho que a característica do egoísmo, ela é a que mais denuncia a falta de conexão com Deus, né? Então, quando a gente está conectado com Deus, a gente consegue olhar para o outro e nos ver no outro. Mas, diante disso, muitas vezes, quando você ajuda alguém que você não conhece, que você não está, na verdade, ajudando, né? Você está acalentando seu ego ali, dando alguma coisa. Na minha opinião, né? Eu acho que se realmente você quer ajudar, existe isso organizado, né? Então, toda igreja tem um papel social, um ministério de ação social que já tem, assim, já conhece o trabalho para quem está doando, para onde está estendendo as mãos. E tem experiência, né? Ela tem experiência, ela Isso. sabe qual que é o... Porque tem aquela velha história, né, Ana? Eu posso dar o peixe ou eu posso ensinar a pescar. Exatamente. E essa solidariedade também, ou essa ajuda social, que eu vou deixar a pessoa acomodada, ela não vai... Eu conheço muita gente que já tentou tirar morador da rua. A gente ajuda você a ter um emprego. A pessoa não quis. Não, eu quero ficar aqui na rua, porque aqui eu tenho tudo fácil. Era mais cômodo para ela estar ali, né? Então, essa solidariedade, eu não acredito nela. Eu acho que quando você ajuda pontualmente dessa maneira, né, a pessoa que está numa situação de rua, ela está isolada, ela está sozinha, né, ela não está na sociedade. Então, quando eu ajudo essa pessoa, eu não estou ajudando essa pessoa a socializar. Ela se mantém excluída, porque ela vai, no máximo, comer aquilo ali que ela tem e vai acabar, enfim. Agora, quando eu vou para um Ministério de Ação Social, existe também o Evangelho sendo pregado ali, existe alguém olhando, dando uma oportunidade. Muitas igrejas oferecem até cursos, né, para essas pessoas, para que elas possam ter uma capacitação profissional, voltar a socializar. Então, isso é que faz toda a diferença ali. Esses dias eu estava na faculdade e foi levantada essa pauta, assim, muitas pessoas... A professora não é de nenhuma religião, mas ela estava falando do quanto é fundamental o papel da igreja, quanto a igreja tem feito um ótimo trabalho nas comunidades carentes, na hora de socializar novamente, ressocializar, trazer essa pessoa de volta para não só receber o que ela precisa pontualmente, mas se ver como indivíduo, aumentar a sua autoestima. Nós temos que atender a necessidade pontual, porque senão a pessoa morre de fome. Mas a vida toda, a pessoa ficar naquela dependência ali, não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a vida dela seja restaurada, né? Então, eu quero até chamar o primeiro vídeo da internet, que é o vídeo do nosso Ministério de Ação Social, que, através do parceiro de Deus, tem feito um trabalho maravilhoso. Essa ação que eu vou mostrar é uma ação com moradores de rua, aqui na região da Paulista, né? A gente sempre leva... Essa semana a gente levou a sopa, né? Está fazendo frio. Semana que vem a gente vai distribuir cobertores. Essa ação aí nós levamos material de higiene pessoal que eles pediram, né? Porque estão nessa situação. Muitos estão na rua, não são moradores de rua, estão passando um momento de dificuldade financeira e acabaram tendo que morar na rua. E junto com essa ajuda a gente leva a palavra de Deus. Porque eu creio nisso, né, que através da palavra de Deus, através da igreja, a pessoa ela vai conseguir ter força para sair daquela Vira um situação. ciclo, né, Bispo? Porque depois que a pessoa é exposta ao Evangelho, acaba que a família também é restaurada, né? Vem todo mundo para a igreja, aprendem os papéis que Deus traz na Bíblia e aquilo vai restaurando. Eu me lembro quando eu estava à frente da igreja em Itaquera, na época da pandemia, nossa igreja fez um trabalho forte com as cestas básicas, né? E muitas pessoas foram alcançadas através da ajuda que a igreja ofereceu ali. Então, não era foi uma questão muito pontual. Muitas pessoas perderam o emprego. Era ajuda da questão ali da necessidade com a cesta básica, a natural, mas também levando a parte espiritual. E Jesus nos ensinou isso, né? Quando tive fome, me deste de comer. Quando estive nu, me deste de vestir. Então, é o mandamento, né, da palavra. Vamos soltar o vídeo e a gente continua aqui no tema. Eu rendo a ti, tudo a ti. E se a minha voz falhar, tu cantas para mim. E, tipo assim, nem todo mundo que tá na rua é usuário de droga, ou é alcoólatra, ou não tem o que fazer, às vezes nós não temos oportunidade na vida, porque se a gente tivesse a oportunidade de arrumar um serviço, a gente
Tipo assim, se é um serviço, você tem como se manter, tem um aluguel para pagar, tem uma responsabilidade. Eu sei que tem, eu sei muito. Seu nome? Jorge da Silva, Bolívia. Isso. Deus te abençoe. Amém. Eu sei, somos apaixonados, diga, em sua amor. Olha aí que legal, né? Esse trabalho que é feito pelo nosso Ministério de Ação Social. Além desse trabalho, a gente tem distribuição de cestas básicas. Temos aqui em São Paulo, que é mantido pelo Parceiro de Deus, o Lar Feliz, que é um orfanato, cuida de crianças órfãs. Então, assim, a gente tem inúmeros trabalhos feitos nessa área social e tem sido muito importante, né, Camille? Sim, você está falando sobre, né, ação social. Eu me lembrei agora de uma ação que uma das nossas igrejas fez, né, lá a igreja do Reinaldo e da Hilda, que fica... Aonde mesmo, gente? São Caetano. São Caetano do Sul. É porque, às vezes, os nomes são muitos nomes, gente. Falham uns aqui. Muitas igrejas. Então, você está me lembrando de uma ação que eles fizeram, foi um evangelismo ali na região. E eles evangelizaram um rapaz que estava morando na rua e falaram com ele, olha, eles falaram, vão lá na igreja. O rapaz falou, não, mas não posso ir na igreja, não tem nem roupa de ir. Não, pode ir, eu vou trazer uma roupa para você frequentar o culto. E esse rapaz foi no culto, lembra que o Reinaldo contou esse caso para a gente desse rapaz? Sim. E esse rapaz, ele já tinha uma profissão, mas ele estava na rua, sem trabalho. E ele, na igreja, ele começou a frequentar os cultos. Né, o pastor Reinaldo foi ajudando ele. O primeiro trabalho que a gente deu para ele foi na igreja. Ele foi lá e fez... Ele era pedreiro, ele fez lá um trabalho. E dali ele conseguiu um outro trabalho. Contatos. E aí, com esse trabalho, ele já conseguiu alugar a casa para ele, já conseguiu trazer a família. E aí ele pegou outro trabalho e começou a frequentar a igreja e a vida dele foi transformada. Essa é a nisso que eu verdadeira acredito. solidariedade, né? Eu acho que é isso. Tem um versículo lá em Provérbios 11, 25, que diz, a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Ou seja, assim, essa palavra estava se cumprindo sobre a vida daquele rapaz, né? Porque teve um ato de generosidade, né? Não só pela igreja, mas também pelo Reinaldo, em estar ajudando o rapaz. Ele não tinha roupa, ele deu a roupa para o menino, né? Deu a ele uma oportunidade de emprego. E aquele rapaz, como você falou, ele não se acomodou na situação que ele estava. Ele falou, não, eu quero sair, mas eu preciso de uma oportunidade. Então, ele agarrou aquela oportunidade e ele saiu daquela situação que ele estava de rua, né? E hoje o contexto, a história dele é outra. Quando a gente fala de solidariedade, empatia, a gente fala muito sobre pertencimento, né? Então, eu reconheço no outro o humano que eu sou. Agora, quando eu ajudo dessa maneira, assim, vou dar uma coisa para alguém que está na rua, não necessariamente eu estou trazendo essa pessoa para esse mundo social, né? E aí é por isso que essa oportunidade é tão difícil de ser aproveitada ali. Então, é difícil fazer essa distinção, né? Porque às vezes dói tanto que é mais fácil ignorar que a pessoa está ali, né? Ignorar que tem essa necessidade, que existe... E vocês acham que hoje a igreja tem cumprido esse papel? Acho que sim, porque a gente não pode fechar os olhos porque a gente está vendo lá fora. É inegável o que está acontecendo. Ainda mais depois que teve a pandemia, quantos casos de pessoas que foram para a rua porque perderam seus empregos e não tinham como mais se sustentar. Então, assim, a igreja se viu também realmente na obrigação de ajudar essas pessoas. Eu acho Mas que a igreja não podia estar fazendo mais? Eu acho que tudo que a igreja fizer ainda fica pouco, né? A igreja faz muito. Sim, a igreja faz muito, mas a gente até gostaria de fazer mais. Eu falo assim, não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja como um todo. Eu sei que tem muita necessidade. O Brasil, infelizmente, é um país de terceiro mundo, é um país que tem muitas pessoas que estão até abaixo da linha da pobreza ou na pobreza. Então, a gente nunca vai vencer, é o que Jesus falou. A gente sempre vai ter os pobres, porque Jesus também enfrentou isso. Quando a mulher derramou o bálsamo lá, um bálsamo caro, ele foi criticado, mas podia ter vendido, dado aos pobres. E aí Jesus fala isso, aos pobres, vocês sempre vão ter eles. Agora, essa mulher viu a oportunidade ela fez algo profético ali, porque ela já estava preparando Jesus para o túmulo. E muita gente não entende isso, acha que eu não vou dar dízimo, eu não vou ser fiel na obra de Deus, porque eu prefiro dar meu dinheiro para uma instituição, para ajudar o próximo. Então, tem essa discussão também. Nós temos que fazer a obra de Deus, mas eu acho, na minha visão, a igreja tinha potencial para estar fazendo mais. Porque eu acho que é uma questão que os líderes,
estão muito de olho nela, mas às vezes a pessoa que está começando a frequentar, ela fica muito omissa em relação a isso, né? Como se fosse assim, não é papel da igreja, não vamos entrar nessa esfera. E sendo que é totalmente o contrário, né? A gente vê um Jesus extremamente preocupado com aquilo que estava acontecendo de forma natural ali também. Então, essa questão é uma questão muito determinante, eu acho. A pessoa que chega, às vezes ela já chega tão machucada pelos excessos, né, na vida dela, então ela chega, não quer saber de dízimo, não quer saber de oferta. Quando a igreja tem uma ação social falando de organizar um bazar, de entregar alimento na rua, a pessoa não quer se envolver muitas vezes, ou porque vai dar muito trabalho, ou porque ela vai se expor, ou porque, de alguma maneira, ela fica contra aquilo ali. Então, eu acredito que a igreja ela deixa de ter todo o potencial que ela tem quando só os líderes têm essa visão, né? E aí é muita omissão, o erro está na omissão. Agora, uma coisa eu falo, dos viu, membros, Ana? né? Na pandemia, se não fosse a igreja, muitas gente pessoas tinha morrido de fome. Inclusive, eu quero chamar um vídeo que está lá no Instagram do Parceiros de Deus, que mostra uma das ações realizadas na pandemia. Nós distribuímos muita cesta básica, nós levamos muito marmitex. Realmente as pessoas estavam com muitos fome, cobertores, né, bispo? sem o que comer. Não, mas na pandemia era mais... Era comida, mais para o pessoal que a perdeu o pessoa não emprego. tinha o que Marmitex, comer em cesta casa. básica para as pessoas, era muito. E é uma ação que está lá no Instagram do Parceiros de Deus, né? Você que está assistindo, poxa, eu queria tanto ajudar uma instituição séria, eu queria fazer tanto algo que realmente relevante. Aproveita aí o endereço do Instagram, Parceiros de Deus, entra lá, você vai conhecer um pouquinho do que é realizado através do Parceiro de Deus, além de ser uma atitude de fé que vai trazer colheita, que vai trazer milagre aí para a sua vida. Vamos soltar esse vídeo aí de uma das ações das nossas igrejas durante a pandemia. Pessoal, nós estamos aqui, saindo da nossa igreja agora. Nós vamos fazer uma ação de entrega de 200 marmitas para 200 famílias, pessoas que realmente precisam de ajuda. E a nossa igreja está aqui fazendo a diferença desses líderes aqui. Ó. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a entrega e mais para vocês. Beleza? A nossa terra não para, a igreja não para. Vamos para cima. Estou impossível te ver e não acreditar no que podes fazer. Tu me sondas, Senhor, e conheces quem sou. Sabes tudo que eu preciso antes que eu possa pedir. Faz o meu milagre, Senhor. Faz o meu milagre. Pessoal, então foi isso. Algumas imagens que vocês já assistiram da nossa entrega aqui na situação da Samambaia. Você que é parceiro de Deus, tem participado disso, muito obrigado. E através da igreja nós estamos fazendo a diferença. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Olha aí que legal, né? Que ação maravilhosa. Isso é uma igreja fazendo, tivemos milhares, igrejas da Sara Nossa Terra e outros ministérios, né? E realmente a igreja ela tem feito esse papel, assim como no programa que nós falamos das drogas, né? A igreja tem ajudado muitas pessoas a sair das drogas, a sair da criminalidade. Então, a igreja ela tem uma função social muito forte hoje, muito importante, né? Tem uma outra questão aqui, que a Bíblia fala que a gente deve ajudar os de fora, mas principalmente os de casa, os de dentro, né? E muitas vezes a igreja também é um pouco seletiva, né? Ela ajuda os de dentro ali e acaba se esquecendo um pouco dos de fora. Mas primeiro os de dentro, mas também tem que ajudar. Também tem que ajudar os de fora, né? Os de fora, né? Então a gente tem que levar esse apoio. E é uma maneira maravilhosa de evangelizar, de ganhar almas. Pelo que eu falei, a gente leva o alimento natural, mas também leva o alimento espiritual. Tem uma questão que é muito interessante, que eu acredito que é assim, o poder da hora certa, né? Todo mundo que está na igreja hoje, se você
firmou em alguma igreja, provavelmente teve alguém, foi muito importante na sua caminhada com Deus, que estava na hora certa. Estava no seu momento de dificuldade, de dor, de necessidade, seja de algo natural, como precisar de alimentos, alguma coisa assim, ou emocional mesmo, né? Então, nesse momento em que o outro, em que quem está de fora está vivendo esse momento de dificuldade, muitas vezes não encontra esse conforto no mundo. É difícil a igreja competir com o mundo, mas no momento da dor, é quando os amigos do mundo vão embora, a pessoa fica sozinha e ela se lembra de Deus, né? Se lembra do lugar que é rico em... Que a igreja é um lugar de muita prosperidade, né? Um lugar de muita abundância, de emocional, de todas as áreas. Nosso Deus é o Deus que é o dono de todas as riquezas, né? Então, quando assim, nós como líderes, acho que enxergar essa oportunidade, estar na hora certa é muito importante, porque às vezes a pessoa desprezou no momento em que ela não estava precisando e aí na hora... E é o mandamento de Jesus, né? Não tem como fugir. Essa é a nossa função. Você tem um livro aí, Aninha, para indicar para o pessoal? O último livro do Bispo Rodovalho, gente, Os Mistérios do Universo que Conspiram para a Vida. Esse livro está incrível. Passa lá, adquire o seu, que tenho certeza vai te edificar muito. É isso aí. Você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. E se você quer ser um patrocinador do nosso programa, entrar com a gente nesse projeto, manda um direct lá no nosso Instagram, no @semlimites.tv, tá joia? Vamos chamar a participação, vamos ouvir a opinião das pessoas. Você ajuda o próximo, você procura ser solidário, ajudar os necessitados. E qual que é a maneira que você encontrou para ajudar? Você tem ajudado? É fácil ajudar? Às vezes não, você fica desconfiado. Qual que é a melhor maneira de ajudar as pessoas? Vamos ouvir as opiniões. E graças a Deus as pessoas ainda são solidárias com os artistas de rua. Eu vivo disso, sustento meu filho, minha casa, pago aluguel. E é isso, é o meu emprego como qualquer outro. Tem que estar aqui, tem que trabalhar, tem que ter cabeça, tem que saber guardar, tem que respeitar todo mundo, tá ligado? Chegar cedo para pegar o ponto, essas coisas. Mas graças a Deus a galera tá sendo bastante recíproca. E espero que continue assim. E eu ajudo, quando eu vejo as pessoas na rua, eu ajudo, assim, que estão pedindo essas coisas. Claro, tem um pouco de receio sobre o que elas vão fazer realmente com o dinheiro. Normalmente, quando estão vendendo, assim, essas coisas, eu ajudo. E eu ajudo, quando eu vejo as pessoas na rua, eu ajudo, assim, que estão pedindo essas coisas. Claro, tem um pouco de receio sobre o que elas vão fazer realmente com o dinheiro. Normalmente, quando estão vendendo, assim, essas coisas, eu ajudo. Mas também, meu foco é no Parceiro de Deus, que é um projeto social da minha igreja. Que é lá onde que as pessoas ajudam com valores para dar cesta básica, para também ajudar em ações sociais, né? Olha aí, olha aí. A maioria das pessoas gostam de ajudar, né? Todo mundo tem esse olhar, né? Pode não estar fazendo nada assim tão efetivo, mas lembra que precisa, né? E às vezes a pessoa ela não tem nem tanta condição, né? Mas ela vai, tira ali do que é dela. Para compartilhar, né? E aquela coisa, sempre quem foi ajudado vai querer ajudar. Né? Então, assim, é um ciclo. Se você passou por uma dificuldade, você teve ajuda, você vai entender mais ainda a necessidade do próximo e vai se compadecer e vai querer ajudar também. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, a igreja ela não pode fugir disso. É um chamado nosso, é uma direção de Deus para nós. E um outro ponto interessante aqui, quando Jesus fala sobre essa questão da esmola, lá em Mateus 6, ele fala assim: quando tu deres esmola, não saiba que a tua mão esquerda o faz a tua mão direita. Então, se eu fiz com a direita, a esquerda não precisa nem ficar sabendo, quanto mais os outros, né? Mas, por outro lado, a gente tem que divulgar para que mais pessoas possam vir, para que mais pessoas possam ajudar. O Parceiro de Deus, a gente fala muito isso. É um projeto formiguinha, é um pouquinho de cada um colaborando ali, a gente consegue fazer. Mas isso é meio polêmico, né? Tem gente que gosta de fazer para aparecer. Ainda mostrava todo mundo que mostrar todo mundo, chama lá a imprensa, chama não sei o quê. Vamos fazer uma ação aqui, eu quero que todo mundo veja o que eu estou fazendo, o que eu estou doando, o que eu estou dando. Aí, nesse ponto, fica feio. Mas sempre tem como dizer para onde você faz e não dizer o quanto, né?
É uma forma... É uma forma também, né? Mas o que é pior? Não fazer nada, fazer para aparecer, né? A questão é, se eu faço aparecer, Deus se agrada? Então, eu gosto muito daquela passagem do homem que orar na praça para ser visto. Aí Jesus fala, ele recebeu a recompensa dele. Eu fiz para aparecer, apareci, recebi minha recompensa. Agora, se eu fiz de coração, por amor ao próximo, por cumprir o que a palavra de Deus me ensina, por compaixão, aí a minha recompensa vai ser outra. Deus, sem Deus, né? Deus está vendo ali em secreto e Ele vai me recompensar, né? A Bissa falou uma coisa que eu achei muito interessante, assim, só sabe o valor da ajuda quem já teve falta. Então, às vezes, assim, acho que é muito importante a gente se lembrar de onde a gente saiu. Então, vou dar um exemplo aqui, né? A minha mãe, ela fala que na infância dela, ela usava muitas roupas que eram doadas, né? Alguém da família dava. E eu sempre fui muito ensinada, de todos os meses, parar, olhar para o meu guarda-roupa, tirar aquilo que eu não estou usando tanto para semear. E Deus sempre traz coisas novas, né? Sempre dizem, você quer que Deus enche? Então tira um pouquinho do que está aqui para ter espaço. Não tem espaço para Deus encher. Então, mas porque ela viveu essa falta. Então, o quanto é importante, né? A gente, assim, quando você tem uma falta, você ensinar as pessoas, inspirar as pessoas naquela falta a suprir alguém também, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E vocês acham que a gente tem visto essa nova sociedade, o mundo moderno, as pessoas são cada vez mais egoístas, cada vez mais voltadas para si. E isso tem impedido as pessoas de serem solidárias? Eu acredito que sim, né? Com certeza, porque... Acho que não só essa questão que você está falando, mas também as coisas que a gente vê às vezes, né? Como a gente falou no início do programa, quando você vai ajudar uma pessoa, ela vai lá e vende o negócio para comprar outra coisa, isso aí gerou uma desconfiança na gente. Você pensa assim, nossa, eu vou ajudar, mas será que realmente ele está necessitado, precisando disso? Ou é para matar uma necessidade pessoal dela que ela quer? Tem uma outra questão que é difícil também, assim, nem todo mundo está disposto a receber ajuda, né? Um dia eu me lembro, tinha uma pessoa em situação de rua, assim, sempre eu via essa pessoa ali, na esquina da minha casa, na farmácia, e eu falei, nossa, um dia eu estava vindo do mercado, acho, e eu fui dar alguma coisa, e a pessoa ficou tão brava comigo, saiu correndo atrás de mim, disse que não precisava. Então, assim, nem todo mundo tem saúde até para receber, né? Tem todas as situações, né? Mas eu quero motivar você que está aí nos assistindo a ser solidário, a ajudar o próximo. Jesus ensinou isso, Jesus nos ensinou a respeito do amor ao próximo. É interessante demais essa passagem, quando tive fome, você me deu de comer, quando tive sede, você me deu de beber, quando tive nu, quando fui preso, você foi me visitar, estava hospitalizado. Jesus, ele fala que o erro das pessoas não foi a omissão, elas deixaram de fazer o que deveria ser feito. Mas faça de uma forma sábia, faça através de uma instituição, faça através de uma igreja, através de um trabalho organizado, que realmente vai trazer frutos e vai trazer resultado. E se você quiser conhecer o parceiro de Deus, a gente vai colocar aqui o contato do parceiro de Deus, você pode entrar em contato, você pode colaborar com essa obra e tenho certeza, Deus vai te abençoar, Deus vai recompensar muito você. Já chegamos ao final do programa. Quer falar mais alguma coisa, Camila? Não, eu só ia falar no final que às vezes, né, o conceito de solidariedade, às vezes não necessariamente é uma coisa física, né, uma comida, uma cesta básica. Às vezes é uma palavra que a pessoa, um abraço, sentir, né, um acalento. O que você tiver para dar, né? É isso mesmo. E deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal. Quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra? Entra no nosso site, está aqui embaixo, saranossa-terra.com.br. Lá tem igrejas, você vai lá, faz a busca. Se você quiser nos conhecer em São Paulo, nós estamos na Rua Augusta, número 2027, pertinho do metrô Consolação, aos domingos às 10 da manhã e às 18 horas. Você é nosso convidado, tá joia? Obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Fica na paz.